Boa noite a todos. Nós vamos ler uma página do Evangelho, capítulos 23, 37 e 8. E Jesus disse a um outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai? E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas 9, 59 e 60. O que pode significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes inicialmente mostram que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Portanto, elas têm um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, é uma espécie de morte, se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida espiritual. O corpo nada mais é do que uma vestimenta grosseira que temporariamente reveste o espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à gleba terrena e da qual sente-se feliz ao se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que se tem pelos objetos que pertencem ao corpo, que por ele foram tocados e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus então ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de infinita bondade e misericórdia divina, neste instante nós queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, conhecendo um pouco do teu Evangelho, para que possamos caminhar sem temor, enfrentando todos os desafios que a vida terrena nos oferece. Abençoe, Senhor, a nossa companheira que tem a tarefa de trazer a lição desta noite. Que ela possa ser envolvida pelos amigos e benfeitores espirituais de nossa casa. Abençoando também, Senhor, todos aqueles que se acham presentes aqui, encarnados e desencarnados. Que cada um possa receber as forças necessárias, energias benéficas de fortalecimento físico e espiritual. Por tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos a nossa companheira Amália, que todo mundo já conhece, né? Do Centro Espírita Leon Denis, do Rio. Boa noite, amados irmãos. Que Jesus nos abençoe. Quero falar para vocês da grande alegria do meu coração, da minha alma, de estar aqui com vocês. Porque pela vida espiritual, a gente já está amarrado. É muito gratificante. Não existe acaso nas leis divinas. Toda simpatia significa reencontro de almas. Então, é com muita alegria que novamente estamos aqui com essa tarefa abençoada de divulgar o reino de Deus. Olha que
coisa boa, né? Que felicidade para nós. Nós estamos aqui com o mesmo papel dos discípulos de Jesus, porque nós também somos discípulos de Jesus, né? E para compreender esses ensinamentos de Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso guia, o nosso modelo, é um caminho, a verdade e a vida. Precisamos trabalhar muito essa certeza em nossa alma, ter segurança de dizer: Jesus é o nosso Mestre, e buscar compreender os seus ensinamentos, não é? É o que a doutrina espírita, que é a doutrina de Jesus, é a presença do Consolador, é o que ele prometeu há 2000 anos, quando não tínhamos capacidade de compreender todas as coisas. Estávamos ainda na infância espiritual, a nível moral, até mesmo a nível de intelectualidade. Muitas coisas ainda precisava a inteligência humana desenvolver para bem compreendermos os mecanismos das leis divinas. Por isso Jesus afirmou: se me amai, guardai os meus ensinamentos. E eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade. Essa é a marca profunda que garante para nós que o Espiritismo, trazido pelo Espírito da verdade, com uma equipe de espíritos superiores, está presente na Terra, o Consolador, que veio explicar tudo aquilo que Jesus disse que não compreendíamos e tudo aquilo que ele não pôde dizer naquela época, por não termos capacidade de compreender. Como lidamos com as crianças? Nem tudo a gente pode explicar para a criança. Não podemos deixá-la sem resposta, mas temos que falar ao nível do seu entendimento. E assim Jesus fez e faz conosco, porque Ele nos ama e Ele realmente conhece o projeto divino na nossa criação, porque é o mesmo que o criou, é o mesmo que o conduziu à perfeição. E por isso, como irmão maior, como espírito que verdadeiramente ama a humanidade, ele até veio, encarnou entre nós, naquele momento tão difícil de nossas vidas, tão limitados, muito mais do que hoje. Ele esteve conosco e deixou sua marca. Qual a marca que Jesus deixou para nós? A marca do amor. Porque toda a sua doutrina é de amor. Como diz o Evangelho, a doutrina de Jesus é amor. Porque Jesus, ele veio ensinar a lei do amor, que foi revelada através de Moisés, mas foi ensinada, exemplificada por ele. E hoje está sendo espalhada por todos aqueles que estudam a doutrina e levam adiante. Por isso, estamos nós no papel também dos seus discípulos, que precisam ensinar os homens a pensar no reino de Deus. Que hoje a palavra mais acertada para o reino de Deus, tão citado por Jesus, é o mundo espiritual, como foi lido aqui no texto que nós vamos refletir. Todo esse capítulo da estranha moral, que é o capítulo 23 da estranha moral, traz afirmativas de Jesus para sacudir a alma humana, para mostrar para nós
a necessidade de vencermos as limitações do corpo material, da vida física, da vida material, em prol da nossa realidade espiritual. Em todos os momentos que Jesus fala no reino de Deus, Ele está falando da vida espiritual, da vida do Espírito, do ser imortal que somos todos nós. Porque de lá viemos e para lá retornaremos, queiramos ou não. Então, é preciso que nós saibamos da necessidade que todos temos de estudar essa doutrina, independente de crença religiosa. Ainda estamos muito envolvidos no preconceito religioso. Por isso deixamos de aprender, deixamos de crescer, deixamos de compreender os ensinos do nosso amado Mestre Jesus. A lição de hoje, por exemplo, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, como as demais desse capítulo, são todas lições de desapego. Desapego. Jesus veio nos ensinar o desapego. É só prestarmos atenção nas suas afirmativas desse capítulo. Porque estamos muito prisioneiros da mentalidade materialista. Apesar de afirmarmos que acreditamos em Deus, que acreditamos na alma, mas estamos prisioneiros da vida material. E o grande obstáculo que impede-nos de estender a nossa visão além túmulo, além vida física, além de vida material, é a morte. Por isso, a importância desses itens, dessa expressão de Jesus: deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele está falando da importância que nós damos mais à vida material, aos acontecimentos da vida material, do que propriamente à realidade da vida espiritual. Mas para isso é preciso que aprendamos a estender a nossa visão através do nosso pensamento. A gente enxerga pelo pensamento para podermos compreender esse ensinamento. Então, quando Jesus convida-nos, aliás, quando ele fez essa afirmativa anotada por Lucas, nós fomos lá no Novo Testamento, para saber o que Jesus, qual foi o trabalho que ele estava realizando para ele fazer essa afirmativa, como todas as outras que aqui está nesse capítulo. Então está lá a afirmativa de Lucas, que Jesus reuniu, convocou os discípulos e ensinou a eles, deu a eles a tarefa de levar para a humanidade, para os homens, a revelação, o ensino do reino de Deus. Vá mostrar aos homens, como ele diz aqui, vá anunciar o reino de Deus, vai falar sobre o reino de Deus, vai ensinar sobre o reino de Deus. Foi quando ele passa para os discípulos a necessidade de estender a visão de vida espiritual que ele já tinha comprovado para o homem. Jesus foi o maior revelador e comprovador da vida do Espírito, da vida espiritual, inclusive do corpo espiritual, que hoje, na sua doutrina de fé raciocinada, chamamos de perispírito, corpo espiritual, corpo astral, como chamaram os antigos profetas, como Paulo e outros, que sempre teve em
razões, ou por ignorância, ou por interesse pessoal, ou por sentimento de posse, querendo ter o domínio das mentes, ter o domínio sobre as criaturas, se sentirem mais do que Deus. Porque quando nós questionamos a lei, não procuramos compreender, ou simplesmente dizemos, não aceito isso, não aceito aquilo, será que Deus nos enganou? Será que Deus não errou? Nós estamos querendo saber mais do que Ele. E quando Jesus afirmou, buscai primeiro o reino de Deus, que tudo mais será acrescentado, Ele estava dizendo para nós, Deus é o Senhor do universo, é o Pai, é o Criador do universo e de todos nós, de todas as criaturas. Então nós precisamos nos curvarmos diante dessa verdade, que hoje é tão clara para nós. Hoje é muito clara. Hoje, quando a criatura se diz incrédula, quando a criatura quer dizer que não acredita em Deus, que não quer saber, é por preguiça mental, é por comodismo, é por egoísmo, é porque quer se sentir mais do que Deus. Essa é a grande verdade. E nessa lição de hoje, temos assim muitas coisas para nós aprendermos. Quando ele vem, você vê na lição, ele diz, que porque lá o discípulo diz a Jesus, que queremos te seguir, Senhor, queremos aprender contigo, Senhor. Então ele diz, segue-me, como ele disse ao moço rico, que é outra lição de desafio. O moço rico, que queria seguir Jesus. E Jesus disse para ele, cumpre a lei. E ele diz, mas eu já cumpro a lei. Mais ou menos isso, né? E aí ele diz, então vá, vende tudo que tens e segue. Distribua aos pobres e segue. Naquele momento, descobriu-se aonde estava aquele jovem rico prisioneiro. Ele não tinha a virtude da abnegação, da renúncia aos bens materiais para poder buscar o reino de Deus. Isso não quer dizer que a gente tem que desvencilhar de tudo, até mesmo porque a gente precisa da vida material. Ela é a nossa escola, é o nosso terreno de aprendizado, de plantio para o desenvolvimento das nossas potencialidades, mas nós não podemos dar a ela mais importância do que a vida espiritual. Então, nós temos para isso, no capítulo 16, do item 9, como fala para nós da verdadeira propriedade. O que o homem possui verdadeiramente seu? Perguntou Kardec. E os espíritos responderam, tudo aquilo que ele pode levar deste mundo. Então já há aí uma grande separatividade, uma separação gritante. Gritante, porque todos nós sabemos que nem o corpo físico a gente leva. Nem o corpo físico a gente leva. Por isso também essa questão, a preocupação de nós ficarmos lá, na questão, deixa eu enterrar o meu pai. Mas naquele momento, se ele estava se propondo a aprender com Jesus, a levar adiante as lições, o ensinamento da vida espiritual, ele precisava ver o seu próprio pai como espírito. A importância maior naquele momento não era aquele corpo que tinha sido sepultado. Naquele momento, o que era mais importante? O espírito do seu pai ou o corpo do seu pai, que ali estava para ser sepultado? Com certeza ninguém ia deixar de sepultar. Mas ele disse, deixe aos mortos o cuidado de enterração, não mortos. Essa questão que a gente vivencia até hoje, meus irmãos,
essa questão que a gente vivencia até hoje. Primeiro, qual o maior empecilho que nós temos de pensar em vida espiritual? Medo de morrer. Medo da morte. A gente não acredita que a morte não existe. Porque a gente concentra a morte no corpo físico. Ou a gente concentra a vida no corpo físico. Por isso ficamos lá na lamentação. Na lamentação, no choro, na lamentação. Tem 2 anos que eu perdi meu marido, não me conformo, eu estou sofrendo, eu não consigo, eu tenho muita saudade. E a gente não pensa no espírito que está lá assistindo isso, sem poder fazer nada para ajudar a gente. Porque você não abre campo para ele te ajudar, você não pensa a nível espiritual. Como que o Espírito vai poder te auxiliar? Então, por isso, é uma necessidade nós compreendermos essa questão. Deixa os nossos cuidados enterrar seus mortos. A gente sabe que ninguém vai deixar, porque até é proibido por lei. Você cada vez está mais aprimorado, mais facilitado nessa questão, porque é uma necessidade da natureza sepultar o corpo que morreu lá. Tem que sepultar, é lei humana, né? Lei humana. Mas o convite de Jesus é: pensa na criatura como ser imortal que ela é. Pensa que ela retorna à sua realidade de espírito imortal que ela é. E isso não acaba, não desvincula o sentimento que foi trabalhado aqui na Terra. Quando esse sentimento é real. Será que o sentimento é real? Ou será que eu só estou lamentando porque vai acabar a mordomia? Eu vou ter agora que me virar sozinha. Quando é caso de marido e mulher que eu dependo, né? Agora eu vou ter que me virar sozinha. O que eu faço da minha vida agora? Ué, você é um ser inteligente. Até se você o ama, dê paz a ele, vai cuidar da vida. Porque a gente não compreende. Então ainda hoje existe toda essa tristeza, essa dor, essa angústia. Porque a gente não vai nem pensar, né? Um carocinho derruba a gente. Medo de morrer. Por quê, gente? Porque não nos estruturamos com o espírito, com a mentalidade do reino de Deus. Vida espiritual. Como diz o Espírito aqui, o ensinamento aqui para nós, até naquela questão do apego aos objetos do mundo. Pensa nos mortos, os espíritos ficam felizes de ver a gente, né, apegado aos objetos que lhes pertenceram, guardando toda a vida aquilo que seria para ele uma libertação, até se você utilizasse para fazer o bem ao outro. Né? Então, é preciso que nós compreendamos, porque, meus irmãos, a doutrina espírita, não só os seus conhecimentos, como a sua vivência. É preciso vivenciar a doutrina. Não é só conhecer, é vivenciar. Diz aqui o Kardec vai explicando para a gente, né, que essas considerações, como eu disse, ninguém vai deixar de enterrar seus pais. Porque até como Kardec explica aqui, faz parte da piedade filial, a consideração. Altivo dizia para nós, ensinou para nós, que o respeito que a gente tem ao cadáver, acompanhar aquele corpo que foi instrumento do ser amado, né, da pessoa que a gente considera, de nós
até o cemitério para o sepultamento é um sentimento de solidariedade para com o espírito e não para com o corpo. O corpo é uma ferramenta que perdeu já, acabou a sua função. Mas você não pode deixá-la abandonada por aí. Você tem que acompanhar. Você tem que ir. Então você está dizendo: olha, filho, fica em paz, fica tranquilo aí, porque nós vamos cuidar de sepultar seu corpo. Essa ferramenta abençoada que ajudou você a crescer com o Espírito. Olha que visão diferente. Não se preocupe, siga o seu caminho. Meus irmãos, é tão maravilhoso isso. Me permitem trazer para vocês o que nós temos recebido na comunicação que o Paulo tem feito para nós. O Paulo Cordeiro, aquele que falou para vocês aqui muitas vezes. É preciso que nós aprendamos a sentir esta realidade. A tranquilidade da nossa alma, a realidade, como é bom nós termos certeza da continuidade da vida. Na primeira comunicação dele, ele veio agradecer à família e principalmente aos filhos, o equilíbrio, a compreensão, foi a expressão que ele usou. Quero agradecer à família e aos filhos a compreensão que tiveram com a minha desencarnação, por compreenderem que quando Deus me chamou para o retorno à vida espiritual, todos compreenderam. Por quê? Isso, meus irmãos, é fruto da evangelização, é fruto da frequência na casa espírita permanente, desde pequeninos. Todos procuraram, nós temos 4 filhos, todos tiveram a preocupação de até no choro não incomodar o pai. Era a conversa. Até uma delas, que é apaixonada por esse pai, até hoje ela vai ser apaixonada por esse pai. Outro dia ela disse assim: mamãe, eu como filha sou muito apaixonada pelo meu pai. Eu acho que se eu fosse mulher dele, eu não dava sossego para ele aqui na terra, né? Quando encarnado, se fosse esposa dele. Mas ela, sempre que a saudade bate, e principalmente no início, né, que é o momento mais difícil, ela dizia assim: papai, é só saudade. Não se preocupe, continue o seu caminho. Por isso ele veio agradecer. Agradeceu pelo equilíbrio. Na segunda comunicação, ele veio, toda vez que ele vem falar, ele agradece. Porque isso foi tão importante para ele, que ele disse assim, ele agradecia a família mais uma vez, e agradecia principalmente porque a família ajudou ele a vencer muitas dificuldades que ele tinha que vencer aqui na terra. E foi com a ajuda da família, dos filhos, que ele conseguiu vencer essas dificuldades, vencer aquela fase da doença, aquela fase da dificuldade que ele passou antes de desencarnar. Todos tiveram a preocupação, a compreensão de ajudar. E ainda disse assim, que ele tem pedido a Deus agora, que quando nós nos reencontrarmos novamente no mundo espiritual, que possamos todos voltarmos no mesmo grupo familiar. Agora, por que o Espírito está tendo a possibilidade de ter essa lucidez, essa clareza, né? E agora, na última comunicação que ele deu, olha só que interessante.
conversando nós duas, e ela disse assim: mãe, o que será que o papai faz no mundo espiritual? Qual será a ocupação dele? Aí na comunicação agora sábado, que ela falou de novo. E ela fica muito feliz com isso, que ela estava inclusive no comentário da página na mesa, né, da reunião. E ela disse: mamãe, eu me senti abraçada pelo papai, como foi bom. E a pergunta dele, e aí veio a resposta: o Altivo mandou, me convocou para dar uma aula da questão 163 do Livro dos Espíritos, para espíritos recentes encarnados, sobre a perturbação espiritual após a morte. E ele fala na mensagem, depois eu vou passar para a Lúcia, quem quiser depois ter noção, conhecer a mensagem. Então ele diz que lá ele dando aula para aqueles espíritos que estavam recentes encarnados, né, no regresso ao mundo espiritual, que o Livro dos Espíritos fala, inclusive essa questão, né, da perturbação espiritual, que ele dando aula para esses espíritos, compreendeu a perturbação dele, porque ele passou também por perturbação espiritual. Porque todos passamos, nós não somos espíritos superiores, nós somos espíritos imperfeitos, mas o esforço da crença, de adquirir a certeza de vida espiritual é muito importante, meus irmãos, na nossa vida, para dar essa tranquilidade. Imaginam vocês, se o Paulo desencarna, né, fez 2 anos que ele desencarnou, se eu permanecesse lamentando, chorando, abandonando tarefa, abandonando a casa espírita, como estaria? Meus filhos, como estariam? Lá lamentando todo dia. Olha o caos que nós criaríamos, principalmente diante da grande responsabilidade que nós temos com o conhecimento adquirido, com a oportunidade do trabalho na casa espírita, uma oportunidade de estarmos sempre recebendo orientações espirituais, tendo esses espíritos amigos que tanto direcionam a vida da gente. Era jogar no lixo tanta bênção, tantas joias preciosas. Deixa os mortos cuidar do enterrar seus mortos. Se você tem condições de estudar, de frequentar a casa espírita, de se fortalecer como espírito, para quê? Para vencer as tribulações da vida, para até compreender esse momento que é de todos nós, desencarnação. Todos iremos desencarnar. Tem aqui o Centro Espírita com Jesus, eu já pedi permissão para falar sobre isso. Uma das mais belas notícias que eu recebi sobre notícias do mundo espiritual dos entes queridos. Uma companheirinha aqui da casa, que após muitos anos da desencarnação de seu pai, ela me escreveu perguntando se podia, a família sabe do que eu estou falando, se podia pedir notícia do pai, e eu escrevi para o plano espiritual e veio a resposta. O Espírito disse: as preces que a família fez me ajudaram a superar as dores do acidente. As orações, as preces dos filhos, da família, me ajudaram a enxergar o auxílio, os parentes que vieram auxiliar. Olha só, a importância de termos o equilíbrio. E por que essa família agiu assim? Porque é espírita, porque estuda a doutrina espírita. Não quero dizer que outras religiões não haja pessoa que tenha esse equilíbrio, mas o equilíbrio
na casa espírita, no estudo da doutrina espírita, é um equilíbrio mais consciente. É um equilíbrio mais consciente, porque nós estamos sabendo de por que temos que orar, que temos que nos manter em prece, que temos que manter o equilíbrio. Não é só para não sofrermos, mas é para darmos tranquilidade aos espíritos, para eles se recomporem no retorno à casa verdadeira. É igual quando você chega de uma viagem muito longa, cansado, não é? Você deixa a bagagem, às vezes não dá nem para tomar banho, para repousar, se joga numa cama, não é assim? Às vezes numa viagem muito longa que a gente fez, a gente chega cansadíssimo, e aí a gente vai, se joga numa cama, eu vou descansar, depois eu desfaço as malas. Agora você imagina se nessa hora você vê, fulano, acorda fulano, fulano precisando de um momento de refazimento, de repouso, por causa do cansaço, você fica lá incomodando fulano. Assim acontece. Então, quando o espírito retorna ao mundo espiritual, é necessário que nós, os familiares principalmente, aprendamos a respeitar esse momento de retorno, dar a eles essa tranquilidade para que se refaçam nesse retorno da grande luta. Às vezes nós queremos que as pessoas procurem compreender quando pedem notícias. Todos podemos pedir, não é proibido, se a fonte é segura. Temos que ter a questão do bom senso. Não é para qualquer coisa, qualquer lugar que eu vou pedir notícia. Mas se eu tenho a fonte segura, eu posso pedir. Aliás, como dizem os Espíritos, na questão, se não me engano, 834 no Livro dos Espíritos, lá é a perda do ex querido, acho que ele estava estudando aí hoje, que ele diz que é uma dor legítima, é uma dor de todos nós, ninguém pode medir essa dor em coração nenhum. Você nunca pode dizer que ele está doendo no coração do outro. Mas ele diz, os Espíritos dizem assim: porém agora tendes os meios de poder saber sobre eles, e futuramente os sabereis por vós mesmos. Quer dizer, quanto mais eu tenho certeza da continuidade da vida, quanto mais eu tenho conhecimento de como é a conduta de um espírito quando desencarna, o que é que esse espírito precisa para poder recompor-se no mundo espiritual, e quanto mais certeza eu tenho disso, mais eu mesmo vou percebendo no meu pensamento, no meu psiquismo, estas realidades. Eu vou sentindo dentro de mim. E até mesmo, futuramente, estaremos com a percepção mais aguçada dessas percepções da vida espiritual. Quanto mais acreditarmos nela, por isso que Jesus alertou: buscai o reino de Deus. É preciso conhecer o reino de Deus. É preciso conhecer vida espiritual. Porque é a nossa realidade. Todos retornaremos. Então, às vezes, nós dizemos para as pessoas: aguarda um pouco. Na nossa casa, como nós temos esse trabalho, graças a Deus, já temos, muito desde o início, que os Espíritos permitiram que desenvolvêssemos essa tarefa. Então nós falamos para as pessoas. Às vezes a pessoa chega lá, o Espírito acabou de desencarnar, tem uma semana, tem um mês, né? Então a gente diz assim: aguarda um pouco, dê ao Espírito
para pedir notícia. O espírito desencarnou hoje, amanhã já está dando comunicação. E olha, a comunicação altíssima. Mas não é essa a realidade que os espíritos ensinam. Por quê? Raros são os espíritos que desencarnam na Terra e que têm esse equilíbrio. Raros que saem da Terra com a própria luz, com equilíbrio suficiente para amanhã ou depois já se comunicar. 99% de nós somos imperfeitos e com muita dificuldade nisso, e com muito conflito, com muito apego à vida material. Por isso, a perturbação espiritual é mais ou menos longa. E é preciso que nós, principalmente os familiares, temos a esses espíritos essa tranquilidade de recompor-se da grande viagem, que foi todo o período de vida material que eles vivenciaram. Então a gente fala para as pessoas, aguarda um pouco, mas as pessoas entram numa ansiedade. Será que tem realmente noção do que estão pedindo? Será que vão compreender o que for trazido? O que crença eu tenho de vida espiritual? Se até ontem eu nem acreditava nisso. Por isso, meus irmãos, como Jesus afirma aqui, vai anunciar o reino de Deus. Vai anunciar, vai estudar, vai conhecer, vai falar de vida espiritual. Como está dito, a vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Todos nós viemos de lá. Todos nós retornaremos para lá. Um outro ângulo que é interessante nós pensarmos. Todos temos famílias no mundo espiritual. Todos temos família no mundo espiritual. Assim como, quando vamos reencarnar, temos alguém nos aguardando aqui, né? Temos alguém. Tem dois que fabricam nosso corpo. E no mínimo um está nos esperando, né? Tem alguém esperando a gente. Sem contar os espíritos protetores, que a gente não vê nem acredita neles, mas que eles não nos abandonam em nenhum minuto. Quando retornamos ao mundo espiritual, também temos os familiares. Só que a nossa mentalidade materialista, apegada à vida material, apegada ao outro, por isso a lição de Jesus é de desapego. Que a gente é apegado a tudo, até nas pessoas. Então, quando retornamos para lá, tem o grupo familiar, tem o guia espiritual, o nosso protetor, tem a família que está esperando a gente, tem o nosso lar, não o nosso lar que não é Luiz, não, a nossa casa no mundo espiritual, de onde a gente veio. O mundo espiritual é uma realidade. Ivone do Amaral Pereira, a grande trabalhadora de Jesus, também na devação do invisível para nós, que tem até a obra com esse nome, ela revela para nós, ela traz, e Ivone fazia isso em estado de desprendimento, de desdobramento. Dormia o corpo, ela saía do corpo e ia vivenciar as situações no mundo espiritual para depois voltar e revelar para nós. Então, em suas obras, ela fala muito de mundo espiritual e ela afirma no Devação do Invisível que para os espíritos o mundo espiritual é tão ou mais concreto do que o mundo físico.
pedra sobre pedra. Porque todo mundo denso de matéria se desfará um dia. Porque o mundo permanente é o mundo espiritual. Outra coisa que nós precisamos aprender nesse reino de Deus, que Jesus tanto falou, que Jesus hoje convoca a gente, através da doutrina espírita, conhecermos vida do Espírito, conhecermos vida espiritual, é o mundo real. Tem cidades, tem faculdades, tem tudo, tudo. Tudo que nós podemos conceber, que existe na Terra em cópia imperfeita. Cópia imperfeita. Então essa mentalidade nós não temos. Por isso temos medo da morte. Por isso vivemos apegados à vida material. Por isso vivemos apegados e sofrendo junto aos corpos, junto aos cemitérios, junto lá, como se a criatura estivesse ali. Não está. Já é provado pela ciência que nem o corpo fica ali, porque ele se desfaz. E com a cremação, então, vira pó. Então essa, como diz aqui no capítulo 5, deixa eu ler para vocês, que é algo que o capítulo 5 e tem 22. Vamos lá, Marcos. Capítulo 5 e tem 22. Olha só o que diz, acho que é o Espírito que diz para a gente aqui, capítulo 5, 21, está aqui. Não, 21. Humanos, é nisso que tens necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está aonde se acredita ver o mal. Quando ele traz aqui aquela ideia que a gente diz assim: por que Deus levou a perda de entes queridos, mortes prematuras? Por que Deus levou o jovem e deixou o velho? Por que não levou o velho? Aí ele diz assim: o que você entende de lei de Deus para você afirmar isso? Por isso o Espírito vem e diz para a gente: nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos conhecer os mecanismos das leis divinas. Nós precisamos realmente afirmar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque até nisso nós queremos saber mais do que Deus. E a doutrina dos Espíritos está na nossa vida para que nós possamos realmente conhecer o reino de Deus. É isso que é a doutrina. Aquilo que Jesus em muitos momentos da sua vida falou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Buscai primeiro o reino de Deus, que tudo mais será acrescentado. Vai ensinar o reino de Deus. Em muitos momentos ele se refere ao reino de Deus, porque naquele momento não havia em nós condições, mentalidade para termos realmente conhecimento dessa continuidade da vida. Porque até leis físicas, como magnetismo e fluido, era preciso ser descoberto pelos homens primeiramente, estudado pelos homens, para que nós pudéssemos realmente, através dessas leis, conhecermos o mundo espiritual. Por isso, disse-nos um dia o Espírito Baltazar: vocês querem conhecer espírito e mundo espiritual? Estudem magnetismo e fluido. Primeiramente, estude a codificação. E depois aprofunde em magnetismo e fluido, que é o que precisamos aprender para estender a nossa visão e saber que é uma realidade. Então, meus irmãos, nós vemos aí quanto precisamos nos dedicar algumas horas da nossa vida para esse aprendizado. Por quê? Estudar a doutrina espírita, ou seja, estender a nossa visão para a continuidade da vida, além do mundo, não dá somente para nós, não tira de nós somente o medo da morte, ou
dar tranquilidade aos que desencarnam. Nos dá estrutura para vencermos as dificuldades da vida. Compreendermos por que passamos por isso, por que passamos por aquilo, por que temos que vivenciar num grupo familiar. E muitas vezes a gente diz assim: eu não pertenço a esse grupo, não sei por que eu nasci nessa família. Estamos muito enganados. Estamos muito enganados. Não existe acaso na lei divina. E nós somos seres inteligentes para aprender todas essas coisas. E principalmente, amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. Estudar a doutrina espírita vem nos ajudar a desenvolver resistência ao mal, porque é o que ainda nos derruba na vida. Impede também a nossa caminhada, porque nós sabemos o valor do bem, todos nós sabemos, mas ainda não sabemos distingui-lo corretamente, a diferença do bem e do mal no nosso caminho. Para encerrar nosso estudo de hoje, eu vou ler uma mensagem trazida numa obra, num lançamento nosso na nossa casa, que é a arte de fazer o bem, mostrando para todos vocês, por exemplo, essa questão de nós vivermos apegados à vida material. A gente não vive só apegado à vida material, não. O nosso sentimento de apego é aprisionar o outro. Isso é um mal na nossa vida, é um mal na vida do nosso semelhante, porque não pertencemos a ninguém. Nós estamos juntos para desenvolvermos os nossos sentimentos, aprendermos uns com os outros. E a gente aprende na convivência. Viver junto é fácil, conviver é a grande dificuldade, e é aonde há o aprendizado. Então, diz-nos assim o Espírito Vitor, que também é um dos trabalhadores espirituais da nossa casa. Ele diz assim para a gente, citando uma frase de Paulo, o apóstolo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, tem 21. Não se deixe vencer pelo mal. Vencei o mal com o bem. Diz-nos os Espíritos que o mal é atrevido e o bem é tímido. É por isso que ele nos derruba. Porque nós não sabemos enxergar em nós quanto bem a gente já desenvolveu. Vasculhe suas almas. Presta atenção. Quanta coisa boa você tem dentro de você. Agora é preciso prestar mais um pouco de atenção e fortalecer esse bem para vencer o mal. O mal é tudo aquilo que nos impede de caminhar, que nos impede de crescer. Tudo isso é o mal no nosso caminho. E aí ele vem dizendo aqui, Paulo já está afirmando lá, fortalecendo o bem, nós vencemos o mal. E o Espírito Vitor diz, a palavra do apóstolo e dos gentios mostra-nos duas posições de esforço de assertividade e esforço de produtividade. Não se deixar vencer pelo mal não é esperar que alguém o defenda do mal, mas é trazer características dentro de si que faça com que não mais possibilite que o mal encontre eco dentro de si. Certeza de vida imortal. Crença em Deus. Melhor, certeza de Deus. Certeza de Jesus como condutor de nossas vidas, como nosso mestre.
confiança. E continua dizendo, além disso, traz para nós não só o de não dar guarida ao mal. Eu sei que é errado, mas eu faço assim mesmo. Aqui que tem, é só um pouquinho. Todo mundo faz. O que tem? Está na moda. É dar guarida ao mal. Eu sei que é errado, mas eu faço assim mesmo. Eu me deixo arrastar, eu me deixo levar. É dar guarida ao mal. Não só, e além disso, traz para nós não só o não dar guarida ao mal, mas vencê-lo. E só vence o mal externo quem vence o mal interno. Somente os que estão no esforço é que conseguem forças para vencer, se superando, muitas das vezes, dos gestos esperados por ele. Cristo, o grande condutor de nossas almas, afirma para nós, após belíssimo apostolado, ao ver que se aproximavam as tribulações, com uma certeza que só ele seria capaz: não se turbe o vosso coração, eu venci o mundo. Então é como ele está dizendo, vós também vencereis. Porque ele afirmou, tudo que eu faço, fareis também, e muito mais. Porque a lição que ele veio nos ensinar é que um dia estaremos no grau de evolução que ele alcançou. É o irmão maior que nos ama. É isso que ele quer que a gente entenda. Que nós trazemos dentro de nós potencialidades do bem para o bem, que só precisa ser desenvolvida por nós. Não espere que o outro desenvolva a sua potencialidade, porque cada um segundo as suas obras. Cada um vai desenvolver por si mesmo a capacidade de vencer o mal interno para vencer o mal externo. E quem vence é a força do bem que há em nós e que precisamos desenvolver. Que os esforços diários, amigos, isso é trabalho diário. Não é só quando eu vou no centro, não é só quando está doendo, não é só quando eu tenho problema. É desenvolver diariamente. Diariamente eu me observar. Diariamente eu prestar atenção no que eu estou pensando. Vocês já viram que às vezes, quando a gente dá asa a um pensamentozinho assim, apaixonante, ou negativo, né? A gente mergulha fundo, quando a gente, ai meu Deus, por que eu estou pensando isso? Mas se deixou levar, né? Então é essa vigilância que nós precisamos ter. Então diz aqui o Espírito Vitor, que os esforços diários possam ser feitos para que se possa vencer o mal interno. Aquele que abre as portas aos males externos, que frequentemente faz o homem se atrasar na marcha evolutiva. Quando abrimos as portas para o mal externo, estamos dando guarida ao mal interno que há em nós. Todo o trabalho de Jesus, que o Senhor da vida todos nos abençoe, todo o trabalho de Jesus é para nos fortalecer em conhecermos a nós mesmos e a vencer todo o mal que existe em nós, para vencermos todo o mal externo e assim desenvolvermos um mundo melhor, vivermos realmente felizes. Que Deus a todos nos abençoe.